Olá, vamos para mais uma pílulazinha, né, de conhecimento da psicanálise. E hoje eu quero falar sobre o rascunho H do Freud, que é sobre a paranoia. Não sei se vocês conhecem esse rascunho. O Freud lá, ele está dedicado a explicar o funcionamento da paranoia e ele vai falar algumas coisas importantes sobre esse tipo clínico da psicose. Ele vai falar o seguinte, que a paranoia, assim como a neurose obsessiva e a histeria, ela se usa, né, ela se utiliza de um mecanismo de defesa para poder lidar com aquela realidade, com aquela ideia que para ela causa, né, mal-estar, que ela de alguma forma se recusa a conceber, né, a conceder aquela realidade. Então, na paranoia, o que esse tipo clínico vai usar para poder se defender de algo que está sendo insuportável para esse sujeito? O Freud vai dizer que existe um abuso do uso do mecanismo de defesa que a gente conhece, que também acontece na neurose, que é a projeção. Então, o que acontece? Como o conflito da psicose é entre o eu e o mundo externo, diferentemente da neurose, que é entre as instâncias internas do sujeito, né, que a gente sabe que é o supereu, o eu e o isso, na psicose, como existe uma ausência de um supereu, porque existe uma ausência de passagem edípica, onde o sujeito constrói esse supereu, que são as instâncias morais, civilizatórias, que a gente chama de função paterna, que na psicose está fora cluída. Então, o sujeito psicótico, ele tem um conflito entre o eu e o mundo externo. Então, quando algo desse mundo externo fica insuportável para ele, o recurso dele é projetar isso no mundo externo, porque ele lida melhor, é uma forma, é uma defesa, que ele consegue lidar melhor, projetando essas acusações no mundo externo do que ele lidar com isso internamente, como, por exemplo, o neurótico faz. Então, não é à toa que as vozes que o psicótico costuma ouvir são vozes de crítica, de imposição. Então, o Freud, nesse rascunho L, ele traz o exemplo de uma moça que foi abusada sexualmente e ela fica com, né, a forma que ela cria de lidar com essa situação abusiva é ela criando um delírio de que esse homem, na verdade, ele era o noivo dela e que ele iria voltar para casar com ela. E essa era uma forma dela se defender, de lidar com uma situação que de alguma forma havia a excitado sexualmente. E ao invés dela ficar se punindo, né, se chamando de uma mulher depravada, por exemplo, ela coloca isso, ela projeta isso na vizinhança. Então ela começa a achar que a vizinhança tá chamando ela de mulher depravada por conta desse abuso sexual que ela sofreu. E aí ela começa a delirar, dizendo que não, que ela não era uma mulher depravada, que na verdade ele era o noivo dela e que iria voltar, né, futuramente para casar com ela, né? Então Freud mostra, né, esse recurso, esse mecanismo de defesa que acontece aí no tipo clínico da paranoia. Então esse rascunho H, ele é super dedicado para a gente estudar esse mecanismo de defesa típico do tipo clínico da paranoia. Então, eu super recomendo essa leitura, tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui eu trouxe para vocês um breve resumo. Espero que vocês tenham gostado da pílula de conhecimento de hoje e deixem aqui seus comentários, sugestões para o próximo vídeo
e agradeço vocês por estarem aqui comigo assistindo essas pequenas pílulas do saber. Então, até a próxima. Tchau, tchau.